Igreja. Um conjunto organizado de pessoas que, apesar de suas diferenças e peculiaridades, estão fortemente conectadas pelo dom da fé no Senhor Jesus Cristo, o qual lhes foi concedido de maneira milagrosa pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Deus, conhecedor da natureza pecaminosa do homem e ciente de suas fraquezas, concluiu que os cristãos não suportariam as adversidades do mundo sozinhos e isolados uns dos outros. Assim sendo, o Senhor edificou a sua igreja e a fez de maneira que se assemelhasse a um corpo. Os membros deste corpo somos nós, crentes no Filho de Deus e como partes de um organismo vivo. Estamos necessariamente unidos e interligados, trabalhando juntos para a glória daquele que é o cabeça e que comanda todos os membros, Cristo. Todos nós, cristãos, fazemos parte do que podemos chamar de Igreja Universal. Afinal, a palavra de Deus deixa bem claro que somos partes de um só corpo, ou seja, membros de uma só igreja. Mas essa unidade é manifestada através de pequenas comunidades espalhadas por todo o mundo e que são organizadas por crentes que se reúnem para participar de tudo que envolve o serviço do culto a Deus. São as igrejas locais. Cada igreja local tem uma história a ser contada. Como, quando e onde surgiu, quem a fundou, quem são seus membros, quem são seus pastores e líderes. Pois bem, eu estou aqui para lhes falar sobre a história da minha igreja local. Hoje, ela está fazendo 60 anos de idade, mas muita coisa aconteceu para que ela pudesse nascer. Tudo começou quando um certo homem, em um lugar bem distante daqui, nos Estados Unidos, sentiu o chamado de Deus para vir fazer um trabalho missionário. Seu nome era Dale Leonard Johnson. Após casar-se com Carol Celeste Nichols, em 1947, Johnson ingressou em um seminário, onde estudou durante 5 anos. Lá, o Senhor colocou o desejo em seu coração de fazer missões no Brasil e, atendendo à chamada de Deus, veio em um navio cargueiro com sua família em 1953 e pregou intensamente o Evangelho de Cristo e fundou a minha amada igreja, a Igreja Bíblica de Horizonte. No verão do ano de 1960, deu-se início uma escola dominical em Horizonte, e os primeiros cultos passaram a ser realizados no quintal da irmã Odília, espaço que também acolheu programações especiais como cultos evangelísticos e semanas bíblicas. Todas as reuniões aconteciam sob a copa das mangueiras que se encontravam nos fundos do terreno. Naquela época, os irmãos logo sentiram a necessidade de construir um templo, um local mais adequado para realizar os cultos e as demais programações. Para isso, a irmã Maria Moreira Lima doou um pedaço de terra que ficava ao lado de sua casa, dispondo do local para que lá fossem lançados os fundamentos do edifício. Assim sendo, em setembro de 1962, deu-se início à construção do primeiro templo da Igreja Bíblica de Horizonte, a qual foi finalizada um ano depois, em dezembro de 1963. Felizmente, a obra foi concluída a tempo de realizar o culto de Natal, que se deu em uma noite com muita chuva. Dessa vez, os irmãos não precisaram encontrar um abrigo para se protegerem da água, como acontecia quando as reuniões se davam ao ar livre nos dias chuvosos. Todos ficavam satisfeitos com o novo templo e deram graças a Deus por tamanha bênção. A partir de então, a igreja continuou a crescer gradualmente, mantendo-se, porém, apenas como uma congregação, até que, após redigido e registrado em cartório, o Estatuto Social da Igreja Bíblica de Horizonte foi publicado no Diário Oficial no dia 9 de novembro de 1970, concedendo-lhe assim status de sociedade religiosa para fins jurídicos e legais. A primeira reunião da Assembleia Geral
aconteceu no dia 8 de janeiro de 1971. Com o passar dos anos, a igreja foi acolhendo novos irmãos em Cristo, de maneira que a pequena congregação só cresceu e o templo já não mais conseguia abrigar todos os fiéis. Diante disso, era tempo de dar início a um novo projeto, a construção do segundo templo. O terreno para a edificação do segundo prédio, localizado no centro da cidade de Horizonte, foi fruto de uma doação que fora realizada pelo pastor Johnson, e o dinheiro necessário para a compra do material de construção foi obtido por meio da venda do imóvel onde erguia-se o antigo templo e da venda da casa pastoral, além de doações que os irmãos da própria igreja se dispuseram a fazer. Vendo que as outras localidades da região também precisavam ser contempladas pela pregação do Evangelho genuíno, nossa igreja deu início a novas congregações, as quais foram desenvolvidas no distrito de Coqueiros, Nova Jerusalém, ou Distrito Industrial, Diadema e na cidade de Pacajus. Para a glória de Deus, a congregação de Nova Jerusalém emancipou-se nesse ano de 2020 e agora atua de maneira independente, podendo implantar novas congregações em outros locais que carecem da palavra de Deus. Que hoje, ao comemorarmos esses 60 anos de trajetória, possamos nos encher de gratidão ao Senhor, pois, como disse o profeta Samuel, até aqui Ele nos tem ajudado. Sejamos gratos, pois décadas atrás, a semente do Evangelho foi plantada no coração de nossos amados irmãos e pais na fé. Aqueles que deram início àquela pequena comunidade que se reunia para adorar à sombra de uma mangueira. Sejamos gratos, pois a semente do Evangelho germinou e hoje nós somos os frutos, resultado de tão árduo trabalho. Essa é a nossa história, a história de uma comunidade escolhida por Deus para fazer parte do seu povo. Somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Fomos chamados para testemunhar as boas novas e anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 de Pedro 2:9. Somos convocados por Cristo para fazer discípulos de todas as nações e batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Atos 1:8. Somos a Igreja de Cristo.